Ronaldo, super obrigado de estar conversando aqui com a gente no Future Print Conexão com você, trocando uma ideia. E a gente sempre começa com uma pergunta. A pergunta que eu tenho para vocês da Aplique é a seguinte: nesse cenário de Covid-19, como é que vocês adiantaram um plano de ação de 5 anos? Como foi esse movimento aí dentro para vocês? Ok. Bom, Thiago, só colocando aqui, é um prazer estar participando desse evento aqui com vocês. E indo diretamente para o que você me coloca, eu queria fazer só um preâmbulo. Claro. Nós iniciamos esse plano de ação desde o ano passado. Então, Certo. já tem um ano, nós começamos a contabilizar. Ele se deu, na primeira etapa, junto aos nossos fornecedores. Nós chamamos de projeto fornecedor. Então, nós montamos todo um trabalho, apresentamos aos nossos principais fornecedores, eles entenderam o racional disso tudo, e o crescimento da organização para os próximos 5 anos. Legal. Contando desde o ano passado. A primeira etapa foi muito bem executada, porque nós alinhamos adequadamente as nossas projeções e fizemos com que isso estivesse também em linha junto aos fornecedores. E quando você começa a querer, de certa forma, falar, eu vou dobrar o tamanho da empresa. Uhum. Na teoria é lindo, maravilhoso. Eu escrevo isso no papel, faço um tratado papel de Harvard, aceita, né? Aceita absolutamente tudo. O que nós colocamos, como eu disse anteriormente, foi toda uma linha de raciocínio apresentada e compartilhada junto aos nossos fornecedores com o aval de cada um deles. Porque se eu simplesmente falo, olha, eu vou crescer exageradamente, eu vou ter problema com o meu working capital, com o meu fluxo de caixa, eu vou ter problema na minha gestão de risco, eu vou expor muito a empresa a tudo isso. Exato. Então, o nosso objetivo era crescer de forma consolidada e gradativa, dentro, obviamente, das nossas limitações, dos nossos parâmetros, e assim foi. Então, essa primeira etapa foi, como eu disse, concluída, só que no fatídico 16 de março, faz uma divisão aí com relação a isso, a primeira quinzena, inclusive, reluzia um resultado muito acima do nosso orçamento do mês. Tá. Estava fantástico em relação a isso, só que veio aquela travada. Nessa travada, na primeira semana, nós pensamos, bom, o que nós vamos fazer? Né? De que forma que todo mundo vai reagir nesse sentido? Então, olhamos nosso plano de ação, que não pode ser um plano de ação estático, ele tem que ser dinâmico, e antecipamos algumas das ações, das etapas, como chamamos aqui internamente, para colocar em prática agora. Então, nós melhoramos muito a questão das nossas embalagens, porque as nossas embalagens, elas comunicam com o mercado. Certo. Você tem ali descrito todas as linhas de produtos, todas as mídias de comunicação que nós temos. Se faz realmente, se você colocar a minha embalagem em uma loja, aquilo serve como um display. É uma loja muito clean e muito bonita, por sinal. Depois, o que nós fizemos? Nós já estávamos trabalhando em construir, em melhorar os nossos sites. Nós lançamos, então, antecipamos isso e lançamos 2 novos sites. Hoje, inclusive, no nosso site, nós conseguimos prover compra por cartão de crédito. Legal. Por que isso? Porque é uma dificuldade, às vezes, que a empresa, o meu cliente possa ter na pessoa jurídica, mas não na pessoa física. E dessa forma eu flexibilizei um pouquinho mais as ações de compra desse meu cliente. Fora isso também, nós também começamos a trabalhar com os nossos representantes, de uma forma muito mais intensa, por intermédio das conferências. Como que nós fazíamos intermédio a isso? Marcávamos uma reunião presencial dentro do escritório. Vinha todo mundo para cá, de tudo quanto era lado, e, bom, agora não dá para fazer isso, até porque eu tenho alguns representantes que são do grupo de risco, uma série de fatores.
Com isso, nós começamos a fazer conferências constantes, de curta duração, individuais e não mais em grupo. Então, isso tudo nós fomos colocando passo a passo, de tal forma que nós começássemos a antecipar algumas ideias que nós tínhamos que contemplavam esse plano de ação. Antes da gente fazer a entrevista, a gente trocou alguns e-mails e no material que vocês me mandaram tem lá sair dos Flintstones para os Jetsons. Isso é o interessante. que isso significa? Vamos lá. A gente pode ir até diretamente para um jargão que se utiliza, né, que é o chamado novo normal. Internamente, eu aqui nunca chamo de novo normal e chamo sim de novo atual. Por quê? Porque nós antecipamos o futuro. De certa forma, nós fomos catapultados para lá na frente. Então, Exato. o que essas situações geraram? Por exemplo, nós tivemos que começar, de uma hora para outra, a nos adaptarmos a uma série de mudanças. Então, as relações pessoais mudaram. Totalmente. Eu não tenho mais, por exemplo, como você sabe, né, Tiago, aquela visita do dia a dia, né, presencial, ao lado do meu cliente. E tem clientes que demandam isso. Vários clientes só compram se você mostra sinal de vida. Exato. Outra situação é que começamos a ter um menor número de deslocamentos. A mobilidade ficou muito mais restrita, muito mais diminuta. No dia a dia, a gente vê uma série de colocações, como, por exemplo, ensinos à distância, hoje mesmo telemedicina, então, uma série de práticas. Agora, em relação à empresa, principalmente o que se coloca muito é o home office. Então, trabalhar no regime de home office requer uma condição de adaptação dos funcionários e até mesmo dos seus locais de trabalho. Então, você imagine, meu colaborador entrava aqui às 8 horas, almoçava ao meio-dia, retornava do horário do almoço a 1 hora, para sair às 18. Bingo. Todo santo dia, de segunda a sexta, ao longo de 365 dias por ano. Exato. Então, 16 de março. O que nós vamos fazer? O Ministério da Saúde recomenda o distanciamento, grupo de risco afastado, menor fluxo de pessoas dentro da empresa. Eu participei de uma live onde tinha uma série de diretores de recursos humanos. Uma delas é uma moça de uma grande multinacional, ela comentou, olha, apesar de meu grupo ter mais de 10 mil funcionários no mundo, muitos acostumados a trabalhar em home office, de uma hora para outra, essas pessoas tiveram que compartilhar o seu home office, ou quando no momento de home office, eventualmente com seu cônjuge, com seus filhos, os filhos, alguns deles já em idade escolar, tendo as aulas à distância. Então, você imagine, a média, vamos considerar assim, um casal com 2 filhos, num apartamento pequeno, compartilhando o mesmo espaço, o mesmo ponto de Wi-Fi. Então, tudo isso é uma readaptação que foi imposta do dia para a noite. Por isso que eu mencionei, nós saímos dos Flintstones e migramos para os Jetsons, assim, de uma hora para outra. Aquilo que nós comentávamos, que se fazia nos Jetsons, na chamada por... Sim. Não é mesmo? Por vídeo. Videoconferência. Hoje, você faz as reuniões dessa forma. O tempo todo. Além disso, Tiago, eu entendo que o positivo em relação a essa situação de sairmos dos Flintstones e irmos diretamente para os Jetsons, é que surgem e surgirão novas lideranças dentro dos quadros profissionais. Não sei se você concorda comigo. Porque nós estamos arquitetando uma nova cultura, que é baseada num tripé de autonomia, de confiança e, principalmente, de controle próprio. Então, o que nós buscamos com isso é aquilo que toda empresa quer do seu profissional, a não dependência que esse profissional tenha, que ele possa receber a sua tarefa e executá-la, porque uma coisa é você estar, eventualmente, com seus colegas de trabalho ou com seu chefe a metros de distância,
outra coisa é cada um na sua casa e como que eu devo interagir, como que eu devo me posicionar. Isso será muito importante na nossa ótica, por quê? Porque nós traremos novas práticas e novas lideranças aparecerão seguramente. Você falou de reuniões, de 3 reuniões que você fez recentemente com clientes em diferentes regiões, e a gente também, ao longo da conversa, estava falando das equipes comerciais, da visita porta a porta. Como é que é a prospecção hoje? Como é que vocês, no caso da Aplic, estão fazendo para prospectar, para, no fim, vender mais? Essa é uma pergunta muito interessante, porque de onde você parte? De que forma você inicia seu dia? Porque a equipe comercial, ela tem que estar sempre imbuída de que eu começo um dia com o taxímetro zerado e tenho que rodar para o máximo possível, exato. Encher de passageiro lá dentro para poder, né, fazer uma analogia com táxi, né, poder ter meu ganho. Então, hoje você tem as empresas, eu diria que 99% delas não permitindo outras pessoas adentrarem em suas instalações. Esse é um ponto. Exato. A outra questão está relacionada à dificuldade de profissionais que são do grupo de risco. Pode ter uma pessoa jovem, mas, por exemplo, ser diabética. Exato. Então, o que nós fizemos, ou como que nós entendemos que nós devamos de trabalhar? Se você lembrar algum tempo atrás, bom tempo atrás, quando não existia o Google, você falava de páginas amarelas, você em associações, ia nas secretarias de indústrias dos estados, comprando as associações comerciais da cidade. Isso mesmo. Então, você tinha algumas ferramentas disponíveis. Depois veio o advento do Google. Você busca e consegue essas informações. Então, o que nós aqui internamente começamos a discutir e chegamos numa conclusão. Nós temos um vasto banco de dados. Sim. De uma certa forma, vou fazer uma meia-culpa, mas na realidade todos agem assim, as empresas acabam tendo o seu share de mercado, desenhando a sua projeção orçamentária ano após ano, baseado no seu crescimento orgânico, bem como no lançamento de um ou outro produto, ou eventualmente ações táticas comerciais. Exato. Todo mundo ali se posicionando com uma certa fatia de mercado, uma certa região e assim que o valha. Quando nós olhamos para dentro de casa, nós começamos a averiguar uma série de clientes inativos que estão ali à nossa disposição, Thiago. Só esperando, né, entre aspas. É isso. Então, você tem uma série de clientes inativos que aí você começa a falar com um, começa a falar com o outro. Puxa vida, é verdade. Esse cara, por que esse cidadão aqui não está comprando mais conosco? Aí chamam as pessoas, falam assim, eu lembro que ele tinha uma questão do preço que a gente podia alinhar de uma certa forma diferente. Pô, vamos ligar para esse cidadão. Escuta, Thiago, o que você está precisando? O que faz para retomar isso? Nós tínhamos um histórico tão bom e foi se perdendo ao longo do tempo. Então, a primeira prospecção, e eu chamei aqui isso de uma prospecção reversa, se dá pelos clientes inativos. E hoje, até como eu mencionei, por não estarmos participando de feiras, de eventos, fazendo o que nós estamos fazendo hoje aqui. Sim. Seja por intermédio de entrevistas, seja por uma organização tão relevante quanto a de vocês, da Future Print, seja em lives próprias, por intermédio de Instagram, por intermédio do YouTube. Essa é uma política que a gente pode chamar de prospecção reversa. Porque antes o cliente vinha na feira, batia na minha porta e conversava comigo. Agora não, agora eu tenho que ir atrás desse cliente, eu tenho que primeiro mostrar para tentar saber o que eu terei
de retorno, quantas pessoas viram minha live, quantos me mandaram uma mensagem no direto, para que posteriormente eu trabalhe em cima disso e seja muito rápido. Sim, sim. Então, é dessa forma que nós estamos alinhando as nossas prospecções mediante o cenário que nós vencemos hoje. Você falou durante a resposta da possível desenvolvimento de novos produtos, alguma coisa Certo. que seja pensada diferente. Como é que você, neste momento que a gente está hoje, faz o trabalho de diversificação de portfólio e educa o cliente para que ele compre não só baseado no preço? Porque esse é um cenário que a gente tem hoje, infelizmente, do preço sendo o manda-chuva das negociações, mais do que em outros momentos que a gente estava passando. Sem dúvida. Eu vou iniciar com a primeira etapa da sua pergunta, relacionado à diversificação do portfólio de produtos. A nossa compreensão aqui, Tiago, é de que o atual momento nos remete a produtos essenciais, a produtos básicos. A Aplique, ela é uma empresa protagonista no mercado de autoadesivos, porque ela sempre participou, por exemplo, de feiras, de eventos, com lançamentos de produtos. Era uma tônica que nós tínhamos, ano após ano, introduzirmos produtos novos. Então, com a situação atual, eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, de uma pessoa me perguntando: Reinaldo, onde estão os futurólogos, né? Aquelas pessoas que leem as mãos, onde está o pessoal que lê carta, né? Sumiram, eu estou querendo até saber onde essas pessoas estão para poder alinhar a minha empresa lá na frente. Exato. Então, existe uma incerteza muito grande. Por isso que nós adotamos como estratégia básica os produtos essenciais. Nós potencializamos nos produtos essenciais. Eu tenho, como você bem sabe, Tiago, uma linha de autoadesivos completa. É uma das poucas empresas de mercado que literalmente tem de A a Z no seu portfólio de produtos. Apesar dessa notoriedade, desse reconhecimento de mercado, de ter uma linha vasta e completa, nós hoje focamos na comercialização dos produtos essenciais, porque nós acreditamos que isso é que garantirá momentaneamente o curso das empresas atualmente. Em relação ao que você me coloca e me questionou o que nós fazemos para mostrar, porque na verdade é um trabalho de catequese, um trabalho de até missionário, porque o mercado já era um mercado orientado para preço. Uhum. Essa empresa aqui nunca foi uma empresa de liderança por preço, ela sempre buscou liderança por desempenho, por valor agregado, por produtos diferenciados. E de alguns anos para cá, o mercado se habituou com uma enxurrada de produtos, principalmente oriundos da China, e as empresas começaram, então, desde aquela época, a puxar os preços para baixo. E eu diria que aí se fazem 3 colocações, a meu ver, que o mercado, eu farei, na verdade, 3 colocações, a meu ver, que o mercado, de certa forma, não contabiliza. Primeiro, erroneamente, eles comparam o meu produto com um produto chinês. Uhum. Porque só vão olhar o preço por metro quadrado. Mas não levam em consideração que na constituição do autoadesivo, eu tenho lá um sanduíche com liner, com o silicone, com adesivo e com o frontal. Em média, se eu falar, por exemplo, de uma mídia digital, os meus liners são liners com 145 gramas por metro quadrado. Segundo ponto, muitos produtos desses são comercializados com ICMS menores, ICMS de 4%, em função do FCI, do fator de conteúdo de importação. Vamos pegar, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo, acompanhando um representante nosso em Santa Catarina, e demos o nosso preço, aí veio aquele estalo, né, de perguntar para o cliente: escuta,
Você compra o produto importado? Sim. Eu questionei a esse cliente se ele era uma microempresa, se ele trabalhava com lucro presumido, ou se ele trabalhava com lucro real. Ele atestou que ele era lucro real. Então, quando se trabalha na modalidade de lucro real, você tem o crédito do ICMS. Você contabiliza isso. Então, o que vale para você, de certa forma, é o seu preço líquido. Então, quanto você paga? Eu pago X. Com quanto de ICMS? Com 4%. O meu é Y, ou melhor, é X mais Y. Só que eu tenho 12%, no caso do Sul, de ICMS. Aí ele pegou a calculadora, tirou ICMS de um, tirou ICMS do outro, e falou, Reinaldo, o teu produto está mais barato. Porque as pessoas não se pegam nisso. E eu diria até que não é por culpa, ou nem tampouco por desconhecimento, é por causa do dia a dia. Todo mundo naquela correria, né, no afã de fazer seu resultado, de atender, que às vezes determinados detalhes passam relativamente desapercebidos. Temos que valorizar a indústria nacional. Acho que esse é um gancho fantástico para valorizar a indústria nacional, o que se vem apregoando desde o início, né, do boom da pandemia aqui no Brasil. Temos que dar valor para a indústria nacional, nós temos que trabalhar melhor as questões voltadas à indústria nacional. Esse é o primeiro passo. A Aplique, como uma empresa nacional, eu costumo até brincar, na verdade, a Aplique é uma empresa muito nacional, sangue verde e amarelo aí nas suas veias. Ela disponibiliza estoque, ela disponibiliza suporte técnico, assistência técnica, visita de representante, contato direto, as nossas revendas, que têm um papel fundamental na comercialização dos nossos produtos. Nós precisamos, seja por intermédio das revendas, seja por intermédio de nossos representantes diretos, mostrar ao mercado ICMS, indústria nacional, suporte, fabricação própria e principalmente a mitigação de riscos, porque nós teremos uma operação muito mais voltada para a biossegurança, muito mais voltada para passar um produto por menos mãos. Exato. Vai ser um canal mais direto, né? Sem sombra de dúvida. E faz-se necessário, eu diria assim que é mandatório mostrar isso para o mercado. A gente pode dizer que crise, né? Você falou surgimento de novos players, novas lideranças em meio à crise. Crise é oportunidade de crescimento? Vocês enxergam dessa maneira? Tiago, eu diria assim, sem nenhum tipo de contestação, sem sequer titubear, que sim, crise realmente é um momento de crescimento. E a gente poderia até dizer que você cresce na crise. Obviamente que precisa ser feita a lição de casa. Sim. Nós, aqui, Tiago, estamos dando muita ênfase aos nossos clientes e tentando entender esse momento muito mais do que, propriamente dito, vender o nosso produto. O que nós precisamos ter em mente é que a gente precisa estar muito atento a essas transformações, aceitar essas mudanças e também fazer esses sacrifícios que nos são até meio que colocados de forma imposta. Para tudo isso, Tiago, o que nós tentamos averiguar, o que nós entendemos e como que nós podemos alavancar esse tipo de situação, que eu diria até que é uma situação de desenhar o nosso plano para crescer. Nós aqui adotamos uma prática de analisar diariamente, caso a caso, sem deixar de fazer duas priorizações de caixa, que é importante a gente colocar isso para os clientes. São os colaboradores, porque se eu não tiver meus colaboradores trabalhando, eu não vou conseguir sequer pensar em sair do lugar, quanto mais crescer alguma coisa. Exato. E também os meus fornecedores. Eu preciso dar prioridade aos meus fornecedores. Sem eles, eu não tenho meu material para poder, as matérias-primas para poder fazer os meus produtos e colocá-los no mercado e almejar um crescimento. A empresa, por já ter vivenciado muitos planos econômicos, muitas situações,
ela está bem cascuda para enfrentar esse dia a dia e alicerçar esse crescimento que nós projetamos. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Reinaldo. Olhando aí no Aplique Decor, tá, películas adesivas para revestimento e decoração. Certo. As pessoas estão passando mais tempo em casa, então tá fermentando aquela coisa de vamos mudar, né? Vamos dar uma repaginada. Os estabelecimentos comerciais como supermercado, sacolão, os shopping centers falam em reabertura, num novo sistema. Como é que essa sinalização de segurança e essa repaginada de decoração entram como oportunidade para vocês? Eu diria que em sua plenitude, porque 100% dessas atividades que você citou são oportunidades de uso dos autoadesivos. Tanto que faz parte, você está lendo minha mente aqui, faz parte de algumas ações que nós definimos junto à nossa equipe comercial para potencializar a busca, dentro das prospecções que mencionamos minutos atrás, de empresas que trabalhem voltadas para esse segmento. De fundamental, vamos dizer assim, colocação para que nós, no mercado de autoadesivos, e obviamente eu falo em nome da Aplique, continuemos focando esses nichos específicos, e eu vou um pouquinho mais além, porque a nossa própria revenda, Tiago, internamente, ela é uma fomentadora de uso dos autoadesivos. Melhor sinalização, melhoria das colocações das faixas para distanciamento. Então, é uma conjuntura de oportunidades que fazem com que nós não fiquemos parados. Reinaldo, eu queria te agradecer o seu tempo, essa conversa que a gente teve. Eu que agradeço a oportunidade, Thiago, conte conosco e muito obrigado.